Eu tenho muitas preocupações com reformas de conveniência, com reformas contaminadas pelos nossos desejos de renovar os nossos mandatos. Isso costuma não acabar bem. Aqui há uma mobilização muito grande e uma força muito grande da maioria dos deputados em torno da ideia do distritão. O distritão, e eu não vou entrar no mérito, porque é o tipo de coisa que eu não gasto nenhuma energia. No entanto, eu preciso registrar que, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a soma dos 8 deputados federais eleitos aqui no Distrito Federal só dá 28% dos eleitores. Nós teríamos uma grave subrepresentação no parlamento. 72% dos eleitores do Distrito Federal não teriam representação no parlamento. Você vai ter muito mais brasileiros não representados do que representados. Claro que, do ponto de vista da minha reeleição, é muito mais fácil se for distritão, mas eu acho que a gente tem que levar em conta o ambiente que nós vamos disputar a eleição, mas não podemos perder a perspectiva de pensar no país, de pensar em médio e longo prazo, de pensar no nosso sistema representativo. Eu acho que existem muitas contradições dentro da comissão, em especial do presidente da comissão que pensa uma coisa com a relatora que pensa outra. Dentro dos próprios partidos da base, você tem muitas contradições. O PSD está muito convicto contra essa ideia de distritão, o PL liberou a bancada, então acho que são muitas contradições e eu acho que diante de tantas contradições é difícil conseguir aprovar uma matéria tão estruturante. Eu acho que haverá um esforço grande do presidente Arthur Lira pela privatização dos Correios e acho que haverá um esforço grande pela aprovação do que se chama de reforma tributária, que tem que ter muita boa vontade para chamar de reforma tributária. Chamar a CBS, mudança no imposto de renda, de reforma tributária, é perder a noção de que o Brasil precisa de uma reestruturação do seu sistema tributário com a lógica da simplificação, da diminuição da regressividade, da neutralidade e do equilíbrio setorial. Essas propostas são a negação absoluta desses 4 princípios que são nascedouro da ideia de uma reforma tributária. Só tem lógica a reforma tributária se for para tornar o sistema menos complexo, menos regressivo, manter a neutralidade e ter equilíbrio setorial. E tudo que tem até aqui vai na contramão disso, mas não tenho dúvida de que o maior esforço do governo nesse período legislativo será o esforço para aprovar a PEC da pedalada, a PEC do calote, que é a PEC dos precatórios. O projeto de lei 3887 do CBS, ele é simplesmente a unificação do PIS/COFINS com majoração de alíquota. Ou seja, o impacto dele na simplificação do sistema tributário é quase zero. Portanto, os reflexos na redução de obrigações acessórias e redução de contencioso é zero. A proposta do imposto de renda, ela não é reforma tributária por um motivo simples. 85% dos brasileiros adultos já não pagam imposto de renda, o que é um dado alarmante, que significa que 85% dos brasileiros adultos têm renda menor do que R$ 1.900. Ora, como é que você chama de reforma tributária algo que impacta 15% da população e deixa de fora 85% da população? Esses 85% da população não são impactados pelo imposto de renda. Eles são impactados pelo ICMS no arroz e no feijão, pelo IPI na geladeira que ele compra, pelo ISS na conta de água, na passagem de ônibus. Então, o problema no Brasil está na tributação, na sobretributação sobre o consumo. E isso o governo não enfrenta. Fala que vai apresentar uma proposta de IPI que ninguém sabe o que é, chama a Refis de reforma tributária e Refis é tudo menos reforma tributária, e nem tangencia onde está o maior contencioso tributário e o maior gasto com obrigações acessórias, que é no ICMS. Um tributo complexo, com cada estado com a sua legislação, gerando crédito de um para o outro com alíquotas diferentes e que gera esse caos tributário que tem no Brasil. Então, eu sou crítico ao caminho que o governo escolheu para chamar de reforma tributária, primeiro porque acho que ele não é reforma tributária, e segundo, porque ele nega os princípios orientadores de um sistema tributário mais justo para o nosso país. Eu acho que o governo fará um esforço hercúleo para aprovar. E eu
farei todo o possível para sensibilizar os meus colegas deputados e deputadas de que isso é um equívoco. Isso é um equívoco por 3 aspectos. Primeiro, isso é uma pedalada fiscal. Pedalada fiscal já gerou o impeachment de uma presidente. O que o governo está propondo é constitucionalizar como legal algo que hoje é crime de responsabilidade. E por que é pedalada fiscal? Porque o governo está arrolando dívidas para outros governos para abrir espaço fiscal e fazer outros gastos. Isso é quebrar o teto de gastos. E é pedalada fiscal. Então, primeiro, porque é pedalada. Segundo, porque é calote. Esse calote é preciso fazer um recorte, porque 19 bilhões desses 89 bilhões são precatórios de Fundef, do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que o governo sabidamente pagou errado e que agora está tendo que pagar a diferença. Também por uma lei aprovada por mim, a 1457, a mesma lei que parcela os precatórios, 60% desses precatórios tem que ser gasto pagando abono para profissionais do magistério. Isso, no meu estado do Amazonas, significa um calote de 131,4 milhões nos profissionais do magistério, professores e professoras que tinham direito a um abono que daria por volta de R$ 5.200 para cada um. Então, é um calote nos professores, nos estados e municípios, em empresas e em pessoas físicas que litigaram por anos contra a União.